Olá, eu cumprimento a todos. Meu nome é Andreia Chagas e hoje eu vou falar um pouco a respeito dos métodos não destrutivos, em especial a espectrometria no infravermelho próximo. Bom, eu vou dar uma maior ênfase na espectroscopia do infravermelho próximo, uma vez que é um método, que será utilizado no desenvolvimento do meu projeto de pesquisa. Bom, os métodos não destrutivos, eles apresentam uma grande aplicabilidade em diversas áreas da ciência, em especial na análise de alimento. Então, as análises realizadas nos alimentos, elas têm a finalidade de avaliar a sua qualidade e quantificar os seus constituintes, como nutrientes, vitaminas, minerais, a quantidade de água, os ácidos orgânicos, dentre outros. Estas análises, elas são atualmente realizadas por meio de métodos convencionais, métodos esses conduzidos dentro de laboratório. Os métodos convencionais ou métodos de referência, como é conhecido popularmente, são métodos que exigem diversos cuidados. Dentre eles, nós podemos mencionar cuidados na preparação da amostra. Então, o preparo da amostra, podemos dizer que é a etapa mais criteriosa que se tem na análise química, porque é a região onde, é a etapa onde consistem os principais erros, principalmente erros de amostragem. Então, nessa etapa deve ter uma atenção especial. Então, além dos cuidados na preparação da amostra, deve-se também ter cuidado no manuseio de reagentes químicos e cuidados no uso de vidrarias, de modo que a análise ela seja eficiente, gere resultados consistentes e não ofereça risco ao laboratorista. Além disso, vale ressaltar que essa análise ela provoca destruição da amostra em estudo, ou seja, a minha amostra não é preservada e os resultados eles não são imediatos. Então, dependendo da análise que for realizada, como por exemplo, análise de determinação de proteína, de determinação de carboidratos, de lipídios, de fibra, até mesmo determinação de umidade, são análises que demandam bastante tempo para a obtenção dos resultados. Dependendo, pode demorar até 24 a 48 horas para obter um resultado dessas análises. E além disso, esse método ele provoca a geração de resíduos tóxicos. E esses resíduos tóxicos eles devem ser gerenciados, uma vez que os mesmos não podem ser depositados diretamente nos recursos hídricos. Então, esses são os principais gargalos que os métodos convencionais apresentam. Para que o resultado desses métodos convencionais sejam confiáveis, deve-se garantir a especificidade do teste, de modo que um composto não interfira na detecção do componente de interesse, a exatidão, para que a medida obtida ela seja mais próximo do resultado real, a precisão, que é a variação entre os resultados obtidos em uma mesma amostra, e, por fim, não menos importante, a sensibilidade do teste. Então, esses são os principais pontos que devem ser levados em consideração para que esses resultados obtidos através dos métodos convencionais, eles sejam aí confiáveis. Porém, para tentar contornar todos esses problemas citados anteriormente, problemas relacionados a tempo, a custo, a geração de resíduos tóxicos, a dificuldade na elaboração, no desenvolvimento da análise, surgiram então técnicas mais sofisticadas, de uma forma alternativa a esses métodos convencionais de análise de alimento, surgiram técnicas mais sofisticadas, conhecidas como espectroscopia. Os métodos espectroscópicos, que são métodos não destrutivos, é uma técnica capaz de detectar a quantidade de energia eletromagnética que é emitida por um objeto ou superfície sem tocá-lo, ou seja, de forma não intrusiva ou destrutiva. E esse método, ele dispensa toda aquela etapa de preparação da amostra, de manipulação de reagentes, que além de ser demorado, aumenta a possibilidade de ocorrência de erros, gerando quantificações equivocadas dos componentes em estudo.
Então, os métodos espectroscópicos, nós podemos dizer que é um método rápido, uma vez que, né, os resultados eles são obtidos de forma imediata, preciso, não destrutivo, ou seja, a minha amostra ela é preservada, dispensa toda aquela etapa da preparação da amostra, que é uma etapa bastante laboriosa. Então, essa etapa ela torna-se mais simplificada e, além disso, não ocorre a geração de resíduos químicos. Bom, como que funciona, né, o espectro? Bom, os métodos espectroscópicos, eles decorrem da interação da luz com a amostra em estudo. E essa interação entre a luz, né, a radiação, né, da luz com a amostra em estudo provoca a informação química. E essa informação química, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Andréia, de onde que vem essa luz? Bom, a luz ela é decorrente do espectro eletromagnético. Então, como mostra aqui na figura, né, à direita, se nós decompormos o espectro eletromagnético, nós temos porções desses espectros que, de acordo com a energia, podemos ir desde a região do raio gama até as regiões, né, da onda de rádio. E nesse espaço tem uma pequena faixa do comprimento de onda, onde se tem, né, a espectroscopia exatamente no infravermelho próximo. Mas por que essa região chama-se de infravermelho próximo? É porque ela está ao lado da região do visível. Né, a região, né, a parte do espectro eletromagnético, né, que é a região do visível, é onde que os nossos olhos conseguem captar a luz e, como consequência, nós conseguimos enxergar as cores. Mas como que funciona, né, a espectroscopia do infravermelho próximo? Então, aqui está representado um esquema do passo a passo, né, da espectroscopia no infravermelho próximo. A princípio, nós precisamos de um equipamento que tenha uma fonte de radiação nesse comprimento de onda específico, que é a região, né, o comprimento de onda do espectro do infravermelho próximo. E o equipamento utilizado, né, nessa análise é chamado de espectrômetro. E essa técnica ela funciona muito bem nas amostras sólidas, líquida e pastosa. Então, aqui nós temos, né, a amostra. Como é um método não destrutivo, né, a amostra ela é preservada. Então, utiliza-se o espectro. A partir do momento que faz a leitura, né, de forma não invasiva, sem tocá-lo, né, no alimento, a partir do momento que a radiação ela entra dentro da minha amostra, penetra dentro da minha amostra, ela provoca perturbações e alterações no movimento e na rotação das moléculas presentes aí na amostra em estudo. E essas alterações, essas perturbações, elas são observadas. Elas são observadas e são captadas. Então, através, né, dessa análise, obtém-se, então, o comportamento espectral da amostra em vários comprimentos de onda. E uma das principais, nós podemos dizer que uma das principais vantagens da modernização dos instrumentos de análise é o número de dados que nós conseguimos extrair de uma única amostra. Então, aqui nós obtemos, né, o comportamento espectral da amostra em vários comprimentos de onda. E esse conjunto de dados, eles são bastante complexos. Nós não conseguimos interpretá-los. Então, para isso, né, para analisar esse conjunto de dados complexo, é necessário o uso de ferramenta, o uso de softwares para tratar e quantificar e informar informações, né, relevantes da amostra em estudo. E os principais softwares utilizados é a quimiometria, que eu vou falar um pouco mais à frente, do que é e como que funciona. E só ressaltando que para que, né, todo esse ciclo aconteça, né, da amostra, da leitura, obtenção, né, do comportamento espectral, que a partir daqui eu não tenho mais uma correlação do espectro com uma ou duas variáveis, mas sim eu vou ter uma correlação do espectro com mais de 1.500 variáveis.
Então, esse conjunto de dados complexo, ele precisa ser tratado, né, para que conseguimos obter informações relevantes aí da amostra em estudo. Mas para que esse ciclo aconteça, é necessário nós termos em mente que as análises de referência, aquelas realizadas no laboratório, são de extrema importância, uma vez que elas serão utilizadas na calibração dos modelos. Elas serão utilizadas na calibração, né, dos modelos gerados a partir, né, do tratamento dos dados espectrais. Bom, só ressaltando, né, reforçando as informações obtidas anteriormente, a espectroscopia do infravermelho próximo, ela gera informação. Essa informação, ela é bastante complexa, né? Esses conjuntos de dados, eles são complexos, então faz necessário o uso de técnicas, né, de softwares para tratar esses dados complexos e interpretar esses dados. Então, para isso, nós utilizamos a quimiometria, porque através da quimiometria, né, nós conseguimos extrair e empregar as informações relevantes da amostra em estudo. Então, esse sinergismo, né, entre a espectroscopia e a quimiometria é que faz todo o sucesso aí da técnica. Bom, Andrei, mas o que é a quimiometria? Bom, a quimiometria, ela é um ramo da química, né, que emprega métodos matemáticos, estatísticos e computacionais para planejar e selecionar experimentos de forma otimizada e fornecer o máximo de informações químicas com as análises dos dados obtidos. Então, a quimiometria que faz todo aquele tratamento, né, dos dados, aqueles conjuntos de dados complexos que nós não conseguimos interpretar. Então, faz todo o tratamento e fornece, então, os dados importantes e relevantes aí da amostra em estudo. Então, as principais técnicas de quimiometria empregada em estudo, que envolve aí a classificação e análise química ou nutricional de produtos, né, de origem vegetal ou animal, né, são as técnicas de componentes principais conhecidas como PCA e técnicas de regressão mínimo de quadrados espaciais, que é conhecido como PLSR. Mas, antes de iniciar a calibração, né, desses modelos, é aconselhável aplicar pré-tratamentos matemáticos dos dados experimentais, né, aqueles dados originais, pois esses dados eles podem não ter uma distribuição adequada para análise. Quando não tem uma distribuição adequada para análise, eles podem dificultar a extração de informações úteis e a interpretação, né, desses dados. Então, antes de realizar a calibração, né, desses modelos, vai ser empregado, então, pré-tratamentos matemáticos. Quais são esses pré-tratamentos matemáticos? Pode ser a normalização, a correção de deformação, a centralização, a nirelanização e a primeira e segunda derivada. Então, aqui são os pré-tratamentos matemáticos que podem ser utilizados antes da realização, né, da calibração dos meus modelos. Bem, a espectrometria, ela pode, né, ser aplicada, pode ser utilizada para obter desde informações básicas, até mesmo em escalas maiores, como, por exemplo, avaliação, né, do conteúdo de pigmentos, tecido vegetal, ou até mesmo pigmentos, né, de uma fruta, a qualidade nutricional do solo, até mesmo a análise da extensão aérea geográfica para o acompanhamento do uso da terra e também a evolução da ocupação urbana. Então, aqui é só para exemplificar algumas aplicações da espectrometria em diversos ramos da ciência. Esse daqui, como mostra na figura, né, a primeira figura do lado esquerdo, é um espectrômetro portátil. Ele pode ser levado, né, ao campo para avaliação, né, da qualidade do fruto cultivado, ou até mesmo no laboratório, né, após a colheita, pode ser, né, empregado a análise
realizados no laboratório, como mostra essa figura. A avaliação, né, do geoprocessamento para a verificação da extensão aérea com, por exemplo, o acompanhamento, né, do uso da terra. Aqui também é um espectrômetro utilizado, né, para avaliar a qualidade da cana-de-açúcar. E esse aqui também é um espectrômetro portátil usado para avaliar a qualidade nutricional do solo. Ou seja, ao invés de você ir no campo, coletar uma amostra, levar para o laboratório, fazer toda a análise para determinação da qualidade do solo, né, através do espectrômetro, da espectroscopia, você pode obter o resultado, né, da qualidade do solo, né, em tempo rápido, né, de forma imediata e precisa. Bom, como eu falei anteriormente, lá no início, que eu ia dar maior ênfase, né, na espectrometria do infravermelho próximo, né, que é um método não destrutivo, é porque é um método que será utilizado aí no desenvolvimento do meu projeto de pesquisa. Então, o título, né, do meu projeto é Espectrometria no infravermelho próximo na estimativa de variáveis físico-químicas do tomate cereja. Bom, o tomateiro, ele é uma hortaliça, né? Ele é uma dicotiledona pertencente à família das solenáceas, espécie Solanus lycopessico. É uma hortaliça cuja parte comestível é o fruto do tipo baga, carnosa, suculenta, com uma aparência aí variável de acordo com a cultivar. Bem, no Brasil, o cultivo do tomate ele possui uma grande relevância, tanto pela sua expressão em área plantada, quanto pela quantidade produzida. Dentre os inúmeros cultivares de tomate disponíveis no mercado, a procura pelo tomate cereja do tipo grape tem aumentado nos últimos anos, e o Brasil, como um grande produtor, vem investindo na produção desta variedade. A tomaticultura, né, no Brasil, ela coloca o país entre os principais produtores de tomates do mundo. No ranking de produção mundial, o Brasil encontra-se no 9º lugar. Em primeiro lugar está, né, a China, em segundo lugar os Estados Unidos e em terceiro a Índia. Já em relação à produção nacional, né, os principais estados, né, de maior produção é Goiás, São Paulo e em terceiro lugar em Minas Gerais, com uma produção equivalente a 745,6 mil toneladas. E vale ressaltar que a região sul de Minas Gerais e o interior de São Paulo, eles são regiões que se destacam, né, da produção desse tomate por causa do clima, né, favorável para a produção e também por estarem localizados perto das grandes cidades com um elevado potencial de consumo. Bom, o tomate cereja, né, ele apresenta diversas características, dentre elas nós podemos citar. O tomate cereja ele é um fruto delicado, né, de tamanho reduzido, apresenta assim, um sabor adocicado e uma atrativa coloração vermelha. Essa coloração vermelha está diretamente relacionada com alto teor de licopeno. Então, em virtude dessas características, né, desses frutos, conhecidos como mini tomates, esses tomates eles têm sido empregados na gastronomia moderna, como adornos, aperitivos e também na elaboração de pratos diversos. O tomate, ele constitui sim um alimento rico em compostos, né, bioativos, que contribui tanto para o seu valor nutricional quanto para a manutenção da saúde, visto que ele possui compostos antioxidantes como carotenoides, né, que é os licopenos, luteína, são ricos em vitaminas E e C, ricos, né, em compostos fenólicos, né, e esses compostos eles atuam diretamente, né, no nosso corpo como agente antioxidante, ajudando na prevenção de doenças como doenças cardiovasculares, câncer, Parkinson e Alzheimer. E além disso, né, esse alimento, né, o tomate, ele auxilia, né, o organismo na remoção de radicais livres, formados principalmente em virtude da má alimentação e das condições de estresse.
Diante disso, o principal objetivo desse projeto é avaliar o potencial da espectrometria na determinação de parâmetros de maturação do tomate cereja do tipo grape, funcionando como um método alternativo às análises convencionais, ou seja, aquelas análises destrutivas. Bom, o tomate utilizado nesse projeto, ele será proveniente de um cultivo comercial, né, um cultivo protegido. O cultivo ele é localizado na fazenda Pampulha, na cidade de Pará de Minas. E nessas estufas encontra-se mais de 1.600 plantas. Lá o sistema de irrigação é fértil em irrigação e nessas estufas ocorre, né, o controle da umidade do ar e da temperatura. Bem, como que vai ser, né, quais são os métodos usados e os materiais? Então, a princípio, vai ocorrer a colheita do tomate. O primeiro passo serão realizadas as análises não destrutivas. Mas antes de realizar as análises não destrutivas, através do espectrômetro, vai ocorrer a padronização dos meus tomates. Como que vai ser feita essa padronização? Através da determinação, né, da cor da película e através da análise, né, do diâmetro longitudinal e transversal. Então, a partir do momento que os meus tomates são padronizados, serão realizados as avaliações, né, as análises não destrutivas com o uso do espectrômetro, do comprimento de onda e do infravermelho próximo. Após essa etapa, né, das análises não destrutivas, como eu falei anteriormente, para que todo aquele processo, todo o ciclo ocorra, as análises, né, de referência elas são importantes, né, porque elas serão utilizadas na calibração dos meus modelos gerados. Então, quais são as análises de referência que vão ser realizadas? Sólidos solúveis totais, acidez total titulável, pH, umidade, a determinação dos compostos bioativos e atividade antioxidante. Aqui é só mesmo um fluxograma das avaliações, né, da maturação do tomate cereja. Bom, o delineamento experimental utilizado vai ser inteiramente, né, casualizado, com 4 repetições para cada tratamento, representado com 5 estágios de maturação, ou seja, desde o mais verde, tomate mais verde, até o tomate maduro. E todas as análises elas serão realizadas em triplicadas. Os dados obtidos das análises, né, de referência, eles serão submetidos, né, à análise de variação pelo teste T e as médias serão comparadas pelos testes de Tucker com 5% de probabilidade, utilizando aí o software Sysvar. Então, a princípio, vai ser realizado a colheita, né, do tomate. A colheita vai ser realizada na parte da manhã. Os tomates serão armazenados na cacheta e serão transportados, né, nas caixas, né, na verdade, serão transportados para o Laboratório de Conservação de Alimentos da Universidade Federal de São João del Rei, onde eles serão lavados e secos naturalmente. Após essa etapa, será realizada a padronização dos meus tomates, para que os tomates eles sejam o mais uniforme possível em relação ao tamanho, em relação ao peso. Bem, a padronização, né, que vai ser a seleção, né, a classificação em relação ao grau de maturação, para isso vai ser determinado, na verdade, a cor. A cor instrumental ela será avaliada com o auxílio de um colorímetro. E essa avaliação, essa leitura será realizada em 3 pontos equidistantes da superfície do tomate, na região superior, central e na base do tomate. Como vocês podem ver aqui nessa imagem à direita, né, essa imagem ela é oriunda, né, do pré-teste que eu realizei no ano de 2019. Aqui, como vocês podem ver, que essa análise da cor ela é realizada na ausência de luz, porque qualquer, né, fonte de luz pode interferir no resultado. E aqui essa separação, que vocês podem ver aqui na bancada, né, do laboratório, foi separado, né, os tomates em relação aos graus de maturação, desde o mais verde, né, até o mais maduro. Então, o colorímetro ele fornece 3 dados: o L, o A e o B. O L ele corresponde à luminosidade. O A
que é essa região, né, aqui horizontal, né, meu eixo X, ele corresponde ao vermelho e o verde. Então, o A positivo, né, indica a coloração vermelha e à medida que o A vai ficando negativo, a coloração verde. O B, né, corresponde ao meu eixo Y, né, que vai do amarelo ao azul. Então, o B positivo vai aqui, como vocês podem observar, a coloração amarela e a partir que vai ficando negativo, uma coloração azul. Então, essas aqui são as 3 informações, né, que o colorímetro ele fornece. Então, após a determinação, né, da cor, a separação das classes utilizando aí o colorímetro, será realizado a análise de dimensão. Para isso, será utilizado um paquímetro digital, né, onde será determinado a dimensão longitudinal e transversal dos tomates, de forma tornando, né, as amostras mais homogêneas, né, padronizadas. Então, após toda essa padronização, né, que é a coleta, né, dos tomates, a padronização da amostra, ser realizado, né, a análise utilizando aí o espectrômetro para a aquisição, né, espectral, né, que são aqueles conjuntos de dados complexos. Então, após a aquisição espectral, né, dos tomates em análises, serão realizadas análises de referência, uma vez que essas análises são importantíssimas para a calibração, né, dos meus modelos. E após as análises de referência, esses dados espectrais, né, que são dados complexos que nós não conseguimos interpretar, eles serão tratados através do quê? Da quimiometria, para que, né, esses dados dificultosos de interpretação eles sejam tratados e as informações relevantes elas sejam adquiridas. E em seguida ocorre então o desenvolvimento dos meus modelos. Então aqui é somente uma etapa do passo a passo, né, das análises que serão realizadas. Bem, como que vai ocorrer, né, como que obtém-se, na verdade, a assinatura, né, espectral? Então, para a obtenção da assinatura espectral, né, dos tomates, será utilizado um espectrômetro portátil, acoplado a um computador. Então, esse processo, né, ele deve ser realizado sobre uma superfície de coloração fosca, né, uma superfície preta de coloração fosca, para evitar a contribuição da reflexão da luz posterior à sua transmissão. Então, nesse momento, o tomate, né, ele vai ser adicionado sobre uma superfície preta, fosca, para a realização da leitura. Então, da mesma forma que a luz ela pode influenciar na determinação da cor, lá no início que a gente usou o colorímetro, né, a luz também ela pode ter uma grande influência nessa etapa. Então, a ausência de luz ela é muito importante no momento da realização dessa análise. Bem, o espectrômetro ele é configurado, na verdade ele será configurado para captar e armazenar os dados de reflectância na região do infravermelho próximo e também na região do visível. Então, para isso, antes de iniciar todo esse processo, a leitura, na verdade, né, para a obtenção dos dados espectrais, o aparelho ele deve ser ligado 10 minutos antes para que, né, ocorra um aquecimento adequado da fonte de luz e também para que haja calibração do equipamento. Bom, então depois da obtenção, né, dos dados espectrais, né, através do espectrômetro, serão realizadas análises de referência. Então, as análises de referências físico-químicas serão a determinação da acidez total titulável, o pH, a acidez total titulável e a determinação da umidade. E já as análises de compostos bioativos serão a determinação, né, dos carotenoides totais e também a determinação do licopeno, através da metodologia de Rodrigues-Amaya, a determinação dos compostos fenólicos, através da metodologia de Neves, a antocianina e os flavonoides, que é através da metodologia de Francis, a determinação da vitamina C, e a determinação da clorofila. E além disso, será também determinado a atividade antioxidante.
Bom, então a partir dessas análises, né, de referência, aqueles dados espectrais, né, aqueles modelos espectrais, eles serão tratados através de softwares, né? E a partir do tratamento, né, desses modelos matemáticos, a partir das amostras espectrais, os atributos de qualidade eles serão gerados através dos modelos de regressão. Então, os dados eles são tratados, vai gerar os meus modelos, e os meus modelos eles serão validados para assim ser utilizados para as próximas análises futuras. Bem, então nós podemos dizer aqui que o desenvolvimento, né, de métodos não destrutivos, eles são bastante importantes, uma vez que ele pode, né, entregar ao consumidor um produto de qualidade, né, de forma, analisando, né, esse produto de forma rápida, confiável, precisa e exigindo pouquíssima mão de obra. Então, por isso que é importante a utilização e o desenvolvimento de métodos não destrutivos na área da ciência. Bem, aqui são as minhas referências. Eu espero que eu, né, tenha conseguido passar um pouquinho, né, da informação para vocês. Então, espero que eu tenha contribuído para o entendimento, né, de vocês. No mais, muito obrigada.